vou disponibilizar na semana que vem, na quarta-feira que vem, o e-mail para que vocês possam enviar essas atividades. Por enquanto, uma atividade foi passada. Essa atividade está no espaço, né, que vocês já conhecem, já foi efetivamente passada. Hoje, no final da aula, eu vou passar uma outra atividade e vocês vão me entregar ambas na quarta-feira que vem. Então, esse fichamento que já está passado, que foi da semana passada, vocês vão me entregar na quarta-feira que vem. E este aqui, eu vou passar ao final da aula, vocês também vão me entregar quarta-feira que vem. É uma atividade obrigatória, porque ela vale nota, nós temos que avaliar, é o VT. Então, toda essa atividade semanal é para compor a nota do VT. Por isso que, efetivamente, vocês têm de fazer. Certo? Essa atividade. Tá bem? Então, essa atividade é semanal. Próxima semana eu vou disponibilizar o e-mail, vocês já podem me enviar, certo? Vocês já podem me enviar, e à medida que vocês forem fazendo, vocês vão enviando, quando eu disponibilizar o e-mail, que será na quarta-feira que vem. Outra orientação, todas as aulas, conta a presença de vocês. Eu não faço chamada regular na aula presencial, mas por essa ferramenta, obrigatoriamente, eu tenho de fazer as chamadas. Não tem como não fazer, porque é uma exigência institucional. Embora presencialmente eu tinha mais liberdade, mas agora eu não tenho. Então, todas as aulas, eu vou ministrar essas aulas nas quartas-feiras, às 21 horas, será o nosso encontro, como se nós estivéssemos em sala de aula, às 21. E essas aulas que eu vou ministrar nas quartas-feiras com vocês, no final da aula, não é no início, é no final, vocês vão colocar, quando eu autorizar, no chat aí enfim, que vocês se comunicam comigo, presente, no final da aula. Não pode ser no início. Tem de ser no final. Então, no final da aula, quando eu autorizar, olha, gente, presente. Vocês monitoram aí o horário, eu vou dizer, também eu não posso encerrar muito cedo. Eu vou encerrar na medida em que eu achar aqui o horário de vocês, que é de 9 às 10h40, não é isso? Eu vou ver um horário que eu posso encerrar. Eu não posso encerrar muito cedo, pelas razões que vocês já conhecem, embora a nossa aula seja realmente mais tarde. Tá bem? Então, pela novidade da ferramenta, eu tenho que cumprir algumas obrigações institucionais. Então, todas as aulas, necessariamente, vai ter chamada. E, necessariamente, eu vou me reportar à caderneta eletrônica. Entendeu? Então, não é algo assim, aleatório, não é. Vai ter chamada, repassem isso aos colegas, porque muitas vezes alguém pode considerar que as aulas não vão ser feitas chamadas, não vão ser computadas, não se enganem. Todas as aulas. Isso aqui é uma aula, é dispendioso, entendeu? E nós temos que fazer o melhor. Pediria a vocês que desligassem os microfones, né? Desligassem os microfones. E que perguntas vocês podem colocar aí no chat, e à medida que eu for lendo, eu vou respondendo à medida do possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, lógico, vocês podem se reportar aí no chat. E no final, eu sempre vou possibilitar que vocês façam as intervenções, as perguntas que julgarem convenientes, as dúvidas que vocês entendam como sendo, que não foram esclarecidas. Então, sempre no final eu vou deixar isso. Mas no início, eu gostaria que vocês ficassem com os microfones desligados para maior rapidez da aula. Certo? Os autores, Nestor Távora, tem um capítulo no final do livro dele, de processo penal, que tem a parte de execução penal. E tem um livro que eu considero um livro excelente de execução penal, que é o livro de Júlio Fabrini Mirabete, que é um livro que foi atualizado pelo seu sobrinho, Renato Fabrini Mirabete. Do mais, nós vamos estudar a lei de execução penal, fazendo os comentários sobre a lei. Essas informações, eu não sei se são pagos na internet, eu realmente não sei.
Eu não tenho conhecimento, certo? Não tenho conhecimento. Se não conseguir esse livro, sim, pode ver outro livro. Pode ver outro livro. Como o fichamento realmente vai ficar difícil por causa do livro, então certamente eu vou orientar casos concretos. Eu vou, eu vou colocar perguntas, casos concretos ou perguntas para que vocês respondam. Porque aí fica a pesquisa, fica mais fácil. E o fichamento, certo? Por causa dessa dificuldade de acessar o livro. Tá bem assim? Ok? Tá tudo bem? Então, eu queria agradecer muito a vocês essa oportunidade. Nós vamos aqui oferecer a vocês o melhor que pudermos, mas avisem aos colegas que quem não participar vai levar falta, porque todos esses nomes aí eu vou me reportar ao e-mail institucional, entendeu? Essa gravação com esses nomes. Então, essas faltas necessariamente vão ser computadas, tá bem? Então, todos os professores hoje já foram orientados nesse sentido. Todos, certo? Então, se vocês tiverem dificuldade com a ferramenta, aí vocês devem procurar Maurício, certo? Do que eu puder aqui ajudar, certamente eu vou fazer, tá bem? Então, na primeira aula, eu não sei se vocês se recordam, mas nós discutimos até o artigo 4º, não é? Nós discutimos o artigo 4º, exaurimos esses 4 artigos iniciais, não é, Tamires, da Lei de Execução Penal, fizemos uma discussão alongada, e nós ingressamos no artigo 5º. Então, como a minha promessa era discutir artigo por artigo da Lei de Execução Penal, ao menos esses iniciais, eu vou seguir adiante aqui discutindo os artigos. Quando der umas 10h20, vocês vão me falar, ó, 10h20, aí vocês me falam, tá bem? 10 horas, vocês me sinalizam. 10 horas vocês me sinalizam, tá bem? Tá certo? 10 horas vocês me sinalizam. Então, vamos dar início e, por favor, conversem com os amigos aí, os alunos que não estão acompanhando as aulas, todas as disciplinas, não é só na minha disciplina, será generalizado, certo? Então, se vocês estão com a Lei de Execução Penal, nós vamos, a partir de agora, fazer considerações acerca do artigo 5º da Lei de Execução Penal. O artigo 5º da Lei de Execução Penal estabelece que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e sua personalidade, para orientar a execução da pena. Nós sabemos que os condenados são aqueles provenientes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Todas as vezes que a condenação criminal transita em julgado, isto é, quando há o exaurimento, o esgotamento das vias recursais, das vias de impugnação legal, tem-se a formação do título executivo judicial. Este título executivo judicial habilita o processo de cumprimento de pena no Brasil. E este processo, uma vez credenciado pelo título, faculta aos agentes de execução penal a realização de uma classificação de condenados. Esta classificação de condenados objetiva o cumprimento do princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena. A pena deve se aproximar o quanto possível das condições pessoais do sentenciado, porque é reconhecido que entre a verdade material do cárcere e a verdade formal da lei há um Himalaia de distância. Reconhecido isso por nós, que somos estudiosos do direito
penitenciário da penologia, a Lei de Execução Penal previu um mecanismo de aproximação dessa realidade, através de um instrumento técnico, de um instrumento científico, qual seja uma classificação de sentenciados que objetiva aproximar a lei da realidade do sentenciado. E esta aproximação, através dessa classificação com critérios, é realizada mediante a aplicação dos elementos do antecedente e bem como da personalidade do acusado. Então, esta classificação, que é necessariamente científica, ela é realizada através da visão dos antecedentes do sentenciado, bem como da sua personalidade. Então, a vida pregressa do sentenciado servirá para melhor acomodar o cumprimento de pena privativa de liberdade, observando se o sentenciado estreou na prática do ilícito penal ou ele possui um histórico de reiteração de comportamento criminoso, o que leva necessariamente a abrir um leque de possibilidades de execução que terão sempre em mira o problema grave da periculosidade. Sim, porque a recidiva, a reiteração do comportamento criminoso, a contumácia na atividade criminosa é um grau, é um instrumento seguro para o reconhecimento da periculosidade, da perigosidade. E isso certamente dará ensejo a critérios de individualização da pena mais cuidadosos, mais particulares e mais específicos. É claro que eu estou aqui falando sobre a reincidência, eu estou aqui falando sobre a reincidência criminal, que sugere que é um indício de periculosidade, sem criar com isso paradigmas absolutos. Como eu disse anteriormente, a reiteração, a contumácia na lei, a contumácia na prática de crime é um indício preocupante, no mínimo, para dizer o mínimo, de periculosidade do sentenciado. Ou seja, numa interpretação mais moderna, mais crítica, menos ortodoxa, menos clássica, menos pejorativa, os agentes penitenciários terão de olhar para esse sentenciado com mais cuidado, com mais, eu diria, frequência, e arregimentar meios de execução penal que possam observar essa característica que é a periculosidade, que é mensurada através da reincidência. É claro que a recidiva não é uma régua que me dirige à periculosidade, mas é um sinal, é um indício, é um elemento que, no mínimo, nós devemos considerar como sendo preocupantes, mas mantendo sempre uma visão crítica e respeitando, por óbvio, a autonomia ética do homem preso. A par disso, a par da reincidência, nós também temos um estudo a respeito da personalidade do sentenciado. Esse estudo é feito com base em critérios psicológicos e psiquiátricos, o que dá ensejo à intervenção de duas ciências auxiliares, quais sejam a psicologia e a psiquiatria. São relevantes para conhecer, ao menos, e traçar o perfil psicológico
psicológico do sentenciado. Na esfera do processo de execução penal, esse estudo é feito com muito maior prospecção, com muito maior densidade, com muito maior substância. Isto, todavia, não pode ser realizado no grau superlativo que é no processo de execução, no curso do processo acusatório. Então, se esse estudo da personalidade é largo no processo de execução, no processo criminal de instrução ou acusatório, esse estudo da personalidade é realizado de forma perfunctória, isto é, muito superficialmente, muito tangencialmente. Muito se recua nesse estudo exatamente em respeito a um princípio constitucional elevado à categoria de direito fundamental, porque localizado no artigo 5º da Constituição, qual seja o princípio do estado de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por este princípio, nós devemos considerar o status de inocentes antes da condenação criminal transitada em julgado, antes do juízo consolidado de responsabilidade penal. Antes disso, todos nós somos considerados, não de fato, mas juridicamente inocentes. E por esta consideração, por esta deferência do ponto de vista jurídico, é que esse exame acurado de personalidade não deve ser realizado, como ele é realizado na esfera do processo criminal, porque já então possuímos um juízo consolidado de responsabilidade penal que resulta do advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, no processo criminal, o estudo da personalidade é muito mais tangencial, superficial, ao passo que no processo condenatório, no processo de cumprimento de pena, no processo de execução penal, o estudo da personalidade seria necessariamente atônica, seria necessariamente relevante, seria necessariamente importante para direcionar a individualização da pena. Não é um estudo movido por uma curiosidade. O estudo tem base e critérios nitidamente científicos. Nesse sentido, ele é limitado e adequado às especificações da ciência psicológica, da psicologia, bem como da ciência psiquiátrica, e não é a mera curiosidade de quem quer que seja. Inclusive, todo estudo que é feito da personalidade é para finalidade legal, para finalidade específica, para finalidade previamente estabelecida em lei, porque, é claro, nós reconhecemos que se trata de um mecanismo necessariamente invasivo da personalidade, da intimidade, da privacidade, caso em que não pode ser um estudo aleatório ou movido pura e simplesmente pela curiosidade dos órgãos de execução penal. Ao revés, para a realização desse estudo, se impõe necessariamente um parâmetro, diga-se, uma limitação legal que deve ser obedecida, porque se violada, isso ensejará as medidas necessárias para poder sanear essa situação, que é uma situação nitidamente viciosa, nitidamente contrária, nitidamente antagônica a direitos fundamentais. E o processo de execução penal deve zelar pelos direitos e garantias do preso, porque o preso, finalmente, não pertence ao Estado, o preso pertence à sociedade, uma vez que nós já aprendemos que o crime é um fenômeno que nasce na comunidade, pertence
a comunidade e deve ser resolvido também pela comunidade. Então, está aí essa lição, essa inteligência do artigo 5º da Lei de Execução Penal. Esta classificação, o artigo 6º determina, deve ser realizada por uma comissão técnica. Todas as unidades penitenciárias possuem comissão técnica. Participa a vice-direção, participa o assistente social, participa o psicólogo, participa o agente penitenciário, participa o psiquiatra, que poderão, através de laudos, cada qual dentro da sua expertise, analisar notadamente essa situação do condenado, conduzindo sempre em consideração 2 parâmetros: a reincidência, que é o critério de maior segurança, e o critério eminentemente subjetivo, que é o critério da personalidade, traçar, portanto, esse perfil. É claro que o Ministério Público deverá estar atento para a fiscalização do processo de execução, no que tange a realizações dessa comissão técnica, ao trabalho dessa comissão técnica. O órgão ministerial não representa apenas órgão de acusação. O órgão de acusação é uma parte do órgão ministerial, porque o órgão do Ministério Público, por mister, por dever constitucional, deve zelar pela ordem constitucional, pelo regime republicano, como também pelos direitos e garantias individuais. Nesse sentido, o Ministério Público é órgão, não esqueçam, o Ministério Público é órgão de execução penal. Através, então, desta participação do Ministério Público, não na qualidade de órgão acusatório, mas como custos iuris, como fiscal do ordenamento jurídico, o Ministério Público tem atuação, eu diria, muito ativa, muito participativa dentro do processo de execução. E um desse viés é pelo viés da fiscalização, para um processo de execução se desenvolver de forma válida, sem nulidade, e de forma naturalmente regular, em obediência aos preceitos legais e constitucionais. Então, o Ministério Público me parece ter um papel fundamental, não um papel passivo de fiscalização, de vigilância, no sentido de ele permanecer de atalaia, não é isso. É um papel que eu diria proativo, inclusive fazendo intervenções para, por exemplo, o fechamento de estabelecimentos penitenciários, representando, pedindo, requerendo o fechamento de estabelecimentos penitenciários, de unidades de cumprimento de pena em todo o Brasil, que não respeitem, que não observem as condições mínimas de existência do sentenciado durante o processo de execução. O Ministério Público deve fazer essa atuação muito mais incisiva, muito mais contundente, porque representa interesses maiores, que não é somente os estatais, mas interesses sociais, que são muito maiores que os interesses estatais, porque pertencentes a toda a sociedade. O Estado deve servir à sociedade. Bem, então, vejamos aqui que o artigo 8º estabelece que o condenado em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção de elementos necessários a essa classificação. Esse exame, inicialmente, a lei estabelece como sendo obrigatório para aquele sentenciado que ingressa em regime fechado,
mas nós temos que ter atenção para uma súmula vinculante número 26. Então, vejamos o que aponta a súmula vinculante número 26. A lei determina que esse exame, que essa classificação do sentenciado, que esse exame criminológico do sentenciado deve ser realizado inicialmente e obrigatoriamente para o regime fechado. Então, repetindo, o artigo 8º determina que sentenciados que cumprem pena inicialmente em regime fechado devem ser submetidos ao chamado exame criminológico, que é realizado por essa comissão técnica. E que sentenciados em regime semiaberto é facultada esse exame criminológico. Mas existe aqui a súmula vinculante número 26. E nós sabemos da força da súmula vinculante, que é superior à lei. E a súmula vinculante diz que para efeito de progressão de regime, de ascensão, de mudança de regime por crime ou hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim e de modo fundamentado a realização do exame criminológico. Então, quando nós, em resumo, fazemos a leitura do artigo 8º, nós inicialmente compreendemos que o exame criminológico é obrigatório para os sentenciados que ingressam no regime fechado, e facultativo para o sentenciado que ingressa em regime semiaberto. Mas a súmula vinculante número 26, e o que deve prevalecer? O artigo 8º da Lei de Execução Penal ou a súmula? Deve prevalecer a súmula vinculante número 26. Pela leitura da súmula vinculante número 26, o exame criminológico, que antes era obrigatório, passa a ser facultativo. Então, atualmente, mesmo para condenados em crimes hediondos, o juiz de execução penal deverá determinar fundamentadamente, motivadamente, a realização do exame criminológico para os sentenciados em regime fechado, condenados por crimes hediondos. Então, passa a ser uma faculdade e não uma obrigação. Então, o artigo 8º da Lei de Execução Penal deve ser lido à luz da súmula vinculante número 26. E, de acordo com a súmula vinculante número 26, o exame criminológico não é mais obrigatório para sentenciados em regime inicialmente fechado, ainda que condenados por crimes hediondos ou equiparados. Então, a súmula possibilita a realização do exame, desde que o juiz perceba a sua necessidade. E o juiz percebe esta necessidade quando fundamenta a sua decisão. Ora, se é uma decisão, por evidente, ela pode ser guerreada. E isso pode ser feito através de um recurso em execução penal, recurso lato sensu, mas, enfim, em execução penal, denominado de agravo em execução. Agravo em execução. Então, o sentenciado, acatando a decisão judicial, porém insatisfeito, poderá, acompanhado do seu advogado, interpor o agravo em execução. E este agravo em execução permitirá que o juiz
exerça, se quiser, o juízo de retratação, voltando atrás da sua decisão. Então, no processo de execução penal, o instrumento para impugnar decisão judicial é o agravo em execução, que é o primo do agravo de instrumento do processo civil, e que tem a característica do juízo de retratação, permitindo que o juiz volte atrás na sua decisão por reexame, no caso da estratégia utilizada pelo advogado, da estratégia de defesa ou examinando o pleito do advogado, ele pode voltar atrás da sua decisão. Bem, então está aí a súmula vinculante. Deixa eu ler aqui que vocês colocaram a pergunta. Não é, mesmo fundamentado com a aplicação do exame, não é obrigado a fazer. Observe, é uma decisão, e como decisão judicial, ela pode ser impugnada e está sujeita a reexame. É para isso que serve, inclusive, o recurso. Sujeitar a decisão criminal a um reexame, a uma ressignificação. Uma vez consolidada essa decisão, sim, aí ele deve se submeter ao exame criminológico. Mas isso passa necessariamente, e é muito mais fácil, por um exercício de persuasão, de convencimento pelo serviço social, que, aliás, integra a Comissão Técnica de Classificação e trabalha uníssona, o serviço social, uníssona com o juízo de execução penal. Então, talvez o serviço social da unidade penitenciária convença o sentenciado da importância desse exame criminológico e como ele pode percutir ou repercutir, como vocês quiserem, no processo de execução dele, tornando um processo mais rápido, mais célere, mais, eu diria, favorável às necessidades dele. Certo? Então, atenção para a súmula 26. Súmula vinculante 26. É à luz dessa súmula que nós devemos fazer a leitura do artigo 8º e parágrafo da Lei de Execução Penal. O artigo 9º estabelece o elenco aqui dos cuidados, das cautelas que o profissional, que o agente de execução deve estar investido para a melhor realização desse exame criminológico. Observância da ética na entrevista das pessoas, na procura de documentos, tudo isso a ética deve interferir ou regrar ou limitar, não é verdade? Então, o artigo 9º está aí. E o artigo 9A nos traz uma novidade. Nós vamos, portanto, fazer a leitura e sublinhar esse artigo 9A devido à sua importância na lei de execução penal. Os condenados por crime praticado dolosamente. Então, o dolo consiste na natureza do crime, com violência ou grave ameaça à pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA. A identificação do perfil será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. As autoridades policial, federal, estadual poderão requerer ao juízo competente, no caso de inquérito, o acesso ao banco de dados de identificação de
perfil. Na verdade, esse é um modelo que deve ter sido muito inspirado no modelo americano. Quem tem a oportunidade de assistir os arquivos do FBI sabe bem que através da extração do DNA e do conhecimento do perfil genético dos autores de determinados crimes, é possível a realização da investigação criminal muito tempo depois do fato praticado. Então, esses mecanismos, eu diria, científicos de polícia técnica só colaboram para descortinar, descobrir a existência e a autoria do crime tão importantes para a finalização com êxito do processo criminal na hipótese de uma condenação. No processo de execução penal, esse perfil pode ser recolhido e ficará armazenado, porque é íntimo e, portanto, é sigiloso, exatamente para, muitas vezes no futuro, espantar dúvidas acerca de divergências ou de, eu diria, uma situação de obscuridade em torno da autoria de determinados crimes. Alguém poderia suscitar que armazenar perfil genético poderia prejudicar o autor do crime. Mas eu já vi uma análise em que o armazenamento de perfil genético pode também ajudar o autor do crime, no sentido de que ele mesmo peça essa devassa, essa abertura, esse conhecimento para exonerá-lo de responsabilidade penal quando ele argue que não foi o autor do crime. Então, pode ser usado dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão, dentro de um viés, dentro de um olhar, mas também sob o olhar da defesa. Aí nós temos praticamente uma neutralidade de prova. Se nós observarmos que a defesa também pode fazer uso desse expediente, desse mecanismo legal. Então, esse perfil é armazenado em que hipóteses? Na hipótese de crime doloso. O crime no Brasil possui duas naturezas. Ou ele é culposo, ou ele é doloso. Então, dolo e culpa são espécies de um gênero, são espécies de uma classificação quanto à natureza do crime. Como também nós sabemos, a sempre lembrada e multicitada Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Então, esse perfil será colhido na hipótese de crime doloso, porque são crimes, nós já sabemos, de maior gravidade objetiva, em que há um desvalor na conduta, um desvalor no resultado, bem como na hipótese dos crimes catalogados no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que são crimes de maior gravidade objetiva e que ocupam praticamente o ápice da pirâmide no relevo dos crimes no Brasil. Então, está aí a necessidade de colher esse perfil genético. Eu gostaria apenas, e eu não vou entrar muito nessa discussão, mas eu vou abrir essa possibilidade de discussão e gostaria que vocês refletissem a respeito, que isso também, é claro, pode ser visto como, de fato, uma intromissão na intimidade do sentenciado. Ele é obrigado a se submeter a essa colheita, a princípio, sim, porque isso corresponde a uma determinação legal, mas é claro que nós teremos teses, nós teremos pensamentos que vão fazer uma contrapartida, vão fazer ponderações e, portanto, explicar o quão invasiva essa lei é para o condenado e ferir
no sentido de ferir a sua incolumidade, no sentido de que ela poderia implicar na fragilização de um princípio de cunho processual, de que ninguém pode ou deve produzir prova, ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, é nesse sentido que esta lei vai reclamar por parte dos doutrinadores e por parte dos órgãos jurisdicionais e por parte dos advogados, enfim, do Ministério Público, de todos os agentes e protagonistas da justiça criminal, maior reflexão, maior ponderação, maior bom senso, para que essa lei não viole, não agrida, não fragilize, não venha a vulnerar princípios comezinhos do processo, como aquele segundo o qual ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Considere uma prova antecipada que está fundamentada, arrimada na única possibilidade, que é a condenação criminal. O fato de ter praticado, como a lei diz aqui, o artigo 9º-A diz aqui, o fato de ter sido condenado em crime doloso, com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a prática de crime hediondo, todos no artigo 1º da lei, isso por si só, pela lei, teria o condão de me submeter à colheita de um perfil genético. Então, esse dispositivo, é claro, por evidente, será alvo de, eu diria, críticas por parte da doutrina e será alvo, naturalmente, de um certo esperneio por parte da defesa técnica, de que arguirá a necessidade de observância de princípios maiores, como, por exemplo, aquele segundo o qual ninguém poderá produzir prova contra si mesmo. Então, para que eu faça uma intervenção tão drástica na incolumidade física do condenado, eu teria de necessariamente submeter a minha decisão a uma série de parâmetros, a uma série de fundamentações, a motivações relevantes. Não é a aplicação pura e simples da lei, no sentido de uma aplicação literal, ou gramatical, ou sintática da lei. Não é isso. É uma interpretação que possibilite uma aplicação equânime, uma aplicação justa, uma aplicação ponderada, com bom senso, para que não se viole princípios comezinhos do processo penal e não enseje, e não dê ensejo a situações de violações de normas materiais e constitucionais, o que levaria o processo criminal, o processo de execução penal ou o processo criminal a uma derrocada, levaria à nulidade, levaria a uma nódoa. Eu queria fazer essa ponderação porque acho relevante essa discussão de maior profundidade. Mas, caríssimos, nós sabemos que o artigo 10 da Lei de Execução Penal previu o Instituto da Assistência ao sentenciado ou preso. A assistência é um direito, não é, do preso ou do sentenciado, mas é também um dever do Estado e objetiva prevenir o crime e orientar o retorno do sentenciado dentro da sociedade. Então, assistência significa auxílio, significa contribuição, significa faculdades em que eu possibilito dar ensejo e franqueio uma série de possibilidades. Não é? Essa assistência é dever do Estado, porque
a situação da prisão não é uma situação de normalidade. A normalidade é a liberdade. A prisão no Brasil, ela é vista sob o caráter de exceção. Então, se nós temos uma situação de exceção, nós temos de ter instrumentos jurídicos aprimorados, instrumentos jurídicos mais, eu diria, particulares, para poder surpreender esta situação que é excepcional, que é contingencial e que está fora da normalidade, da linearidade. Então, vejamos quais assistências são essas. Assistência material, saúde, jurídica, educacional e assistência religiosa. São 6 assistências que o sentenciado tem direito, sentenciado ou preso. Eu devo destacar algumas delas, dessas assistências. A assistência jurídica em todas as unidades de cumprimento de pena. O sentenciado tem direito à assistência jurídica, que, em regra, é realizada pela Defensoria Pública. É claro que o sentenciado poderá contratar um advogado particular. Porém, nós já sabemos que quando o sentenciado é condenado e ele ingressa no processo de execução, não raro, as suas economias já se exauriram e, portanto, ele mais fortemente vai precisar da intervenção do Estado, no sentido de que o Estado possibilite a defesa técnica, o patrocínio técnico no processo de execução. E como seria, professora, esse patrocínio técnico no processo de execução? Ora, nós temos vários institutos que não são benefícios. Essa expressão benefício é uma expressão equivocada, é uma expressão imprecisa, é uma expressão que guarda uma tecnia. O nome é Instituto, Instituto Penitenciário, Instituto de Cumprimento de Pena. Então, o livramento condicional, a progressão de regime, a comutação, o indulto, não são benesses, não são concessões do Estado, não são benefícios, são institutos de cumprimento de pena, que para o sentenciado alcançar, ele deve necessariamente cumprir certos deveres, cumprir certos requisitos, que são requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Como já me reportei nas aulas físicas presenciais, esses requisitos, eles variam inegavelmente entre 2 paradigmas do processo de execução, qual seja o paradigma do tempo, porque nenhum sentenciado nada realiza sem a partilha do tempo, e o paradigma do mérito, do merecimento, como, por exemplo, possuir, durante o cumprimento de pena, um satisfatório comportamento penitenciário, carcerário. Esse satisfatório não se traduz como sendo um comportamento excelente, irrepreensível, até porque nem nós, que estamos em liberdade, nós não temos esse comportamento. Então, nós não podemos exigir e impor que o sentenciado, durante o processo de cumprimento de pena, tenha excelente desempenho carcerário. Ao contrário, dentro do sistema penitenciário atual, me parece que está dentro, me permitam a utilização dessa expressão, de uma normalidade, que ele resista ao sistema e que ele não acompanhe o sistema. Porque se ele acompanha o sistema, ou seja, se ele atravessa o sistema sem uma falta disciplinar, eu sugiro um estudo por parte dos agentes de execução, dos protagonistas de execução penal, quanto a essa passagem desse sentenciado no sistema, porque através de uma aparente conduta carcerária positiva, excelente, sem falta disciplinar, invariavelmente há um processo de sevícia, invariavelmente há um processo de violência suportada
por esse interno, há um processo de depressão por parte da execução penal, inegavelmente. É o que é recorrente, que é inadmissível que num sistema penitenciário como o brasileiro, o sentenciado atravesse incólume o sistema sem apresentar falta disciplinar. Eu não estou defendendo a prática de falta disciplinar, mas eu estou afirmando, eu estou asseverando que a prática de falta disciplinar não é algo anômalo para um sistema penitenciário como o brasileiro. Apresenta-se como algo que se resiste como uma resposta, e toda resistência é necessariamente um ato político, um ato de vontade, um ato de poder, mesmo dentro desse microcosmo. Então, o sentenciado também tem direito em ver respeitado as suas garantias, enfim, de ser assistido. A assistência jurídica tem direito à assistência religiosa, que é muito plural nas unidades penais. Nós temos situações em que o sentenciado cultua várias religiões e está franqueado a ele frequentar os cultos nas possibilidades da organização administrativa da unidade penal, como também a assistência educacional. A educação, eu não sei se eu vi aqui, sim, essa assistência educacional hoje é regulada por lei, porque, inclusive, a leitura e o fichamento de livros conduzem ao sentenciado a pleitear uma redução na pena privativa de liberdade. É claro que isso está disciplinado pela lei de execução penal. Se nós conhecemos o Instituto da remissão de pena, que é um instituto que faculta ao sentenciado, por 3 dias de trabalho, reduzir um dia no cumprimento da pena privativa de liberdade, o mesmo raciocínio se aplica ao estudo dentro da unidade penal. Se esse estudo é realizado, há necessariamente uma redução da pena. Esse estudo é realizado através de fichamento de livros na biblioteca da unidade penal, sob as orientações do sistema educacional que se encontra dentro da unidade penal. Então, a educação não é só uma assistência, não é uma ajuda, mas um instrumento de emancipação do sentenciado, onde ele pode efetivamente adquirir a sua liberdade, o exercício ambulatorial muito mais rápido do que se imagina e do que se considera. Finalmente, eu vou escolher aqui a assistência à saúde para falar. Todas as unidades penais têm uma enfermaria para prestar as primeiras orientações. Há muitos casos de pneumonia de doença de pele, de AIDS, que abatem o sistema penitenciário. Então, tudo isso nós devemos ter um cuidado e ter a enfermaria que permanece dentro da unidade penal para as primeiras orientações. Aqui em Salvador, as cirurgias feitas nos sentenciados que necessitam passar por tratamentos médicos são realizadas pelo Hospital Roberto Santos. Mas em Salvador, dentro do complexo penitenciário, há uma central médica para acolher esses convalescentes. Nós sabemos hoje que pela contingência que nós atravessamos com a epidemia, com a pandemia do Covid, nós estão evidenciados muitos casos dentro do Poder Judiciário em que os juízes na vanguarda estão autorizando a liberdade de presos ou sentenciados em que a unidade penal esteja em uma situação difícil para isolar esses presos ou sentenciados que estejam acometidos deste vírus, para que não ocorra o espalhamento. E aí teremos consequências para o sistema penitenciário muito maiores, no sentido de que isso pode dizimar uma população carcerária por causa
do necessário confinamento do regime celular. Então, me parece que há casos no judiciário, pese a orientação do ministro da Justiça, que isso deve ser feito com as devidas ponderações sob os cuidados e o olhar das peculiaridades, das particularidades do caso concreto, para que a pandemia, para que o Covid não seja uma carta de liberdade para os sentenciados. Então, tem-se, é claro e é evidente, observar os casos concretos, casos que reclamam, que fazem essa exigência, que me parece seja excepcional, mas, é claro, reforçar os cuidados e o asseamento da unidade penal, a aeração, que tem exigência no Código Penal e na Lei de Execução Penal, porque, como disse anteriormente, o preso não pertence ao Estado, pertence à sociedade. No Brasil, não há pena de morte, e toda a vida, independente da situação que se encontre, deve ser assegurada, deve ser, eu diria, garantida pelo Estado. Tanto mais daqueles que são presos exatamente porque não possuem o grau de liberdade, não só física, porque essa realmente está diminuída para todos nós, mas de liberdade civil, e eu também me refiro à liberdade de informação e à liberdade de acesso, necessariamente, eles têm muito mais reduzida que nós, certo? Então, esses cuidados devem ser feitos no processo de execução, que tem um viés humano, um viés social, e não apenas um viés jurídico. A lei de execução penal atrai esses aspectos humano, social, não apenas jurídico. Nós já compreendemos isso porque somos estudiosos do direito penitenciário. Bem, eu gostaria, então, de me reportar ao parágrafo único do artigo 10, assistência ao egresso. A assistência ao egresso está definida no artigo 25 da Lei de Execução Penal. Orientação e apoio para reintegrá-lo à sociedade, lê-se integrá-lo. Concessão, se necessário, de alojamento e estabelecimento adequado no prazo de 2 meses. Considera-se o egresso, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, de saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período. Então, caríssimos, é perfeitamente admissível um tratamento ao egresso, mesmo na situação em que ele já tenha deixado o estabelecimento carcerário pelo cumprimento efetivo de pena. O Estado ainda distende certos cuidados ao egresso por compreender que o processo de integração do sentenciado à sociedade é paulatino, é praticamente e lamentavelmente em doses homeopáticas. Há um estudo sobre execução penal, um estudo de direito penitenciário, portanto, que aponta que um sentenciado condenado a uma pena de 5 anos no início do século passado, quando voltava à sociedade, ele voltava no regime de integração muito mais rápido. Isto porque a mudança cultural no início do século passado era feita de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, de 10 em 10 anos. E quando um sentenciado hoje permanece encarcerado por 4 anos, nós sabemos que nós não enfrentamos uma mudança cultural, mas uma cultura de múltiplas mudanças. Então, para que ele reingresse ou ingresse na sociedade, ele vai voltar necessariamente para uma sociedade completamente diferente da sociedade em que ele se encontrava. Então, são esses cuidados que a Lei de Execução Penal previu. Como também a Lei de Execução Penal cuida, eu posso usar essa terminologia no processo de execução, há um cuidado, há um olhar, há uma assistência, há um auxílio, há uma contribuição com relação àqueles que se submeteram a um livramento condicional.
É muito boa a lei de execução penal, porque eu já posso fazer interlocução com vários institutos. Posso chamar a atenção de vários institutos, e isso é naturalmente importante do ponto de vista didático. O livramento condicional não é liberdade provisória. As pessoas frequentemente confundem esses dois institutos, que me parecem tão distintos. A liberdade provisória é de cunho processual. O juiz a concede mediante certas condições. Então, o anterior preso pode responder o processo em liberdade e, frequentemente, sob a regência de alguns condicionamentos. Isto é liberdade provisória. Quem está em liberdade provisória é porque estava preso. Ora, livramento condicional não é instituto processual, é instituto nitidamente penitenciário. Livramento condicional é instituto nitidamente penitenciário, é instituto de cumprimento efetivo de pena privativa de liberdade. Nós sabemos que o livramento condicional é concedido aos sentenciados com pena superior a 2 anos. Então, o sentenciado cumprirá a fração da pena dentro do estabelecimento carcerário e a outra fração em liberdade. Este cumprimento em liberdade terá assistência, a orientação, o auxílio, a visão, o cuidado da assistência do egresso, porque ele está em livramento condicional, ele não está completamente livre, ele ainda está atrelado à sentença penal condenatória, cumprindo pena, porém em liberdade, sob um regime de prova, sob um regime de restrição, sob um regime de constrição legal. Então, tudo isso dá ensejo a uma necessidade, uma verificação de um efetivo cumprimento. O objetivo da lei de execução penal é possibilitar, é conferir, é franquear o processo de execução, não é exterminar o preso, não é exterminar o condenado. Então, se o condenado adota uma linha de comportamento, uma linha de conduta diferente dos mecanismos legais, o que a lei de execução penal vai fazer é reconduzi-lo à linha do que se entende como missão da execução penal no Brasil. Quais são as missões da lei de execução penal no Brasil? Nós estudamos isso nas aulas iniciais. A primeira missão consiste em materializar o decreto condenatório, tornar o decreto uma realidade, porque antes ele só está no documento, e integrar o preso à sociedade. Então, eu compreendo a execução penal quando olho esses dois objetivos, ou como a lei prefere colocar, como objetos, quais sejam: cumprir o decreto, materializar o quanto disposto na condenação criminal e reintegrar, ou melhor dizendo, integrar o preso à sociedade. E um dos mecanismos, ou instrumentos, ou métodos para melhor integral é a assistência ao egresso, ainda mais numa sociedade de mudanças como a que nós vivemos. Então, nós temos que ter atenção com a população carcerária. E, a essa altura, eu, então, gostaria de iniciar com vocês o trabalho do sentenciado. Possivelmente, nós não terminaremos hoje, mas eu já gostaria de dar início a muitas explicações a respeito do trabalho do preso e do trabalho do sentenciado. São explicações relevantes porque, primeiro, alguém poderia suscitar que o preso ou sentenciado não devem ou não realizam atividade laborativa dentro da unidade penal. Ao contrário, a lei de execução penal não só determina a realização da atividade laboral do sentenciado dentro do estabelecimento carcerário, como também determina os meios, o regimento
a regulamentação dessa atividade. Mas, como a lei de execução penal, conforme explicado anteriormente, possui um viés humano, social e profundamente ético, foi assim que ela foi estabelecida, porque é uma lei fortemente propositiva para a sociedade. Ela estabelece aqui no artigo 28, portanto, alcançamos o patamar do artigo 28 da Lei de Execução Penal. Ela estabelece aqui que o trabalho do condenado é um dever social, condição de dignidade humana e terá uma finalidade educativa e produtiva. Eu sempre mencionei aqui para vocês a necessidade de compreendermos que a lei não estabelece palavras ociosas. Então, que se impõe a nós, que somos intérpretes da lei penal, um estudo com maior prospecção, com maior problematização acerca da lei. Então, quando a lei de execução penal, na altura do artigo 28, determina que o trabalho do condenado é um dever social, então diz respeito a uma consideração, a uma compreensão por parte da lei de que o trabalho do sentenciado é dever, e um dever que percute na própria sociedade. É um dever social, não é um dever apenas individual, para o aprimoramento, crescimento, desenvolvimento ou a satisfação íntima, mas ele tem um viés, uma repercussão, uma consequência nitidamente social. É como se o legislador, ao elaborar a lei, tivesse uma preocupação em que toda movimentação do sentenciado dentro da unidade penal pudesse ser vista dentro de uma perspectiva social. Então, isso quer dizer que fizemos a transição entre o estudo da lei de execução penal no aspecto meramente individualizador, individualizante, mas, sobretudo, dentro de uma perspectiva maior, que é a perspectiva social. Então, o trabalho do sentenciado, a par de ser uma realização individual, pessoal, repercute na própria sociedade. E a sociedade tem exigências a serem atendidas a partir deste trabalho. Então, não é um trabalho egoísta, no sentido de ser um trabalho tão somente individual ou com características de individualização para ganho, para lucro, para dividendo. Não é isso. É um trabalho em que ele deve ter um investimento social. Assim é que, por exemplo, o sentenciado pode ser convocado para trabalhar em obras públicas e todas as atividades realizadas nas oficinas deve ter um viés, deve ter uma interlocução com as necessidades, com as demandas sociais. Vou dar um exemplo, eu diria, um exemplo atual. Determinados sentenciados de uma unidade penal aqui no Brasil estão fazendo as máscaras para que sejam utilizadas pelos médicos durante os processos de tratamento do Covid-19. Então, observem que os sentenciados, dentro do trabalho dele, têm essa perspectiva social, não é visando o lucro, mas é visando um retorno, uma reparação social. Então, a lei é muito mais profunda do que se imagina ou se considera nessa mensagem. E, portanto, se nós fizéssemos apenas uma interpretação literal, nós não iríamos atingir o sentido teleológico do diploma, que é, invariavelmente, a sua finalidade social.
Bem, eu também gostaria de fazer alusão ao perfil desse trabalho no artigo 28 da Lei de Execução Penal. Esse trabalho é um trabalho que é uma condição para a dignidade humana. É interessante se considerar isso, porque a Constituição de 88, nos seus artigos, sobretudo o artigo 5º, que aqui é sempre lembrado e multicitado, proíbe tratamento desumano, tratamento cruel, tratamento degradante, proíbe, portanto, castigos corporais, penas físicas. E parece que os castigos corporais ou as penas corporais estão na arqueologia do direito penitenciário. São expressões sepultadas. Não há querer agora exumar essas expressões ou esses elementos punitivos. Então, o trabalho, em sua atividade, em sua força física, é uma implementação para uma vivência, uma experiência ética, e não para a derrota do ser humano, e não para estigmatizar o ser humano, não para deprimir o ser humano, não para violentar o ser humano. Então, o trabalho do sentenciado tem outra perspectiva no Brasil, porque nós sabemos que em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no estado do Alabama, há um trabalho em que o sentenciado é obrigado fisicamente a executá-lo e colocando sob correntes. No Brasil, isto seria inadmissível, isto porque a Constituição proíbe a pena corporal, proíbe o tratamento desumano, cruel, degradante, estigmatizante. A Constituição, portanto, proíbe peremptoriamente e expressamente. Muito pelo contrário, a Constituição consagra o respeito à integridade física e mental do sentenciado. E eu, pessoalmente, jamais vou desejar ou pensar ou acreditar que um aluno de direito tenha um pensamento contrário a isso. Afinal, é para isso que nós passamos 5 anos submetidos a essa doutrina de que os presos têm direitos, as vítimas também têm, todos têm direitos. O direito é humano e, portanto, todos podem ter esses direitos assegurados, mais especificamente certos grupamentos por estarem afetados por contingências, nesse momento em que se reconhece o processo civilizatório em toda a sua grandeza. É exatamente neste momento, no momento de exceção, no momento da diferença, no momento da distinção. Então, eu quero relembrar a vocês, embora não precise necessariamente, mas talvez eu tenha essa necessidade de sempre lembrá-los que uma opinião contrária a isso é uma opinião nitidamente fascista e, portanto, extremamente perigosa. Quem pensa diferente desse viés está com um pensamento fascista e merece, portanto, ser corrigido, embora necessariamente tenhamos respeito pelos pensamentos, mas deve ser urgentemente, urgência urgentíssima, deve ser corrigido, porque é um pensamento que é um pensamento perigoso, historicamente superado. Então, o trabalho do condenado é um dever social, é uma condição de dignidade humana e terá a finalidade educativa e produtiva. O trabalho é um instrumento de educação. O trabalho é um instrumento de aprimoramento do ser. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu vejo essa experiência muito pessoal, inclusive. Eu comecei a ensinar muito cedo, comecei a ensinar direito muito cedo, comecei a ensinar direito com 25 anos, já estou com 47, vocês sabem, e todos esses anos, dentro da Faculdade de Direito, exercendo a atividade de magistério, e observo como esse processo
me modificou tão fortemente, tão enormemente, um processo muito transformador e de muita educação, de muita contenção, de muita disciplina. Então, esse processo é, no mínimo, libertador, até porque permite, na educação, que o ser se emancipe, que ele ganhe e adquira autonomia. É importante para o sentenciado, porque o processo criminal, por si mesmo, dentro da expertise doutrinária, é degradante, ele é difamante. Por si mesmo, ele é difamante. O processo de execução é um processo muito agressivo, é um processo muito austero, é um processo de muitas limitações. Então, eu tenho de ter outras perspectivas, outra visão, eu tenho de preparar o sentenciado para enfrentar esse processo de execução da melhor maneira, já que ele é uma realidade nos países. Porque nós sabemos que a história da pena é a história da tentativa de sua abolição. Nós partimos da pena de morte, nós enveredamos para a pena de amputação de membros, enaltecemos a pena privativa de liberdade e já ingressamos definitivamente, sem retrocessos, na era da pena restritiva de direitos. Então, a maneira que a sociedade se aprimora, o direito penal também evolui. Por isso, como disse o saudoso e sempre lembrado mestre Aníbal Bruno, um excelente penalista, ele afirmava: a história da pena é a história da tentativa de sua abolição. E o crime, embora a tendência seja... Nossa, já são 22 e 25. Deem um ok aí, se são 22 e 25. Nossa, então falei muito. Falei muito, não foi? Falei muito mesmo. Falei sem parar. Vocês gostaram? Só me digam aí. Botem um coração para eu saber que vocês estão vivos e pulsantes. Coloquem aí um coração. Vocês sabem colocar um coração? Eu queria ver um coração. Não queria ver palavras. Ah, eu gostei do coração. Eu gosto de corações. É sempre bom demonstrar paixão no mundo, né? Eu sou apaixonada. Eu também, eu estou exausta, eu entendo vocês. Eu estou aqui falando desde 5 horas, eu sou apaixonada pelo direito penal. O direito penal sempre vai ser a minha paixão. É o que eu mais gostei dos corações. São negros, como os meus olhos. É o que eu mais gosto, é onde eu respiro. É com o direito penal, onde eu posso respirar com profundidade, onde minha mente trabalha com maior rapidez, é com o direito penal e o direito penitenciário também. Queria agradecer a vocês. Arrasem aí, coloquem aí, fulano, presente. Eu quero ver a presença de todos, viu? Maciça nessas aulas. Se vocês gostam mesmo, eu também, eu amo. Direito penal sempre vai ser a minha paixão. Sempre. Eu me apaixonei pelo professor, pelo meu professor também na época. E minha paixão pelo direito penal persistiu também. No momento se confundiu, né? Se confunde muitas vezes. Vão colocando aí presente, todos têm que colocar presente, viu? Para poder registrar aí essa presença de vocês. Então, tem que registrar, viu, gente? Colocar presente todos. Então, na próxima aula de quarta-feira, nós vamos estar aqui nesse local. É excelente, eu gosto muito da turma de vocês sabem disso. Vocês é que fazem, quando vocês estão por perto, tudo fica mais bonito, não é assim? Tem uma música assim. Eu adoro essa música. É do Olodum, eu acho. Então, eu gosto muito dessa música. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Eu gosto dessa frase, dessa música. Os vídeos gravados estão sendo no AVA? Sim. Estão sendo colocados no AVA. Tudo vai ser colocado nesse AVA. E eu daqui, certo?
Então, eu vou encerrar a reunião agradecendo a vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês tiram no WhatsApp. A partir do artigo 28, nós vamos prosseguir a partir do artigo 28, tá bem? Tá certo? Da Lei de Execução Penal. Vão fazendo as atividades, qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu gosto muito de vocês. E venham para a aula, assistam a aula, não faltem não, para no final não serem prejudicados, porque isso aí vai ser automático, viu, gente? Então, Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo, estamos juntos, estamos alegres, otimistas, vamos ter total êxito, nós estamos trabalhando para isso, total êxito nesse semestre, tá bem? Eu também amo muito vocês. Minha relação é com vocês, não é com mais ninguém, certo? Um beijo para vocês. Qualquer coisa a gente fala aqui no WhatsApp, tá bem? Beijão para vocês. Deus abençoe vocês. Até mais.